Da cidade. Esse é o Manhã Maravilha, eu sigo com vocês até o meio-dia. E como eu havia prometido, hoje, Dia do Trabalho, eu convidei uma trabalhadora maravilhosa, uma profissão, assim, muito especial e que eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem. Eu confesso, eu estava nesse grupo aí das pessoas que não conhecem, que não conheciam, né? Eu trago aqui no Manhã Maravilha o Momento Saúde, todos os dias. Vem médicos, psicólogos, dentistas, nutricionistas, mas por que, gente, que eu ainda não conhecia Andresa Andrade? Oi, Andresa, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Ô, Andresa, eu estava comentando aqui no comecinho do programa, por que eu não havia trazido uma musicoterapeuta? Se tem tudo a ver com a nossa profissão, com o nosso instrumento de trabalho, que é a música. Meu Deus, se tem uma pessoa que acredita no poder da música, essa pessoa sou eu, né? Curativa, Isso. amo. E foi por isso que eu escolhi essa minha profissão. Só que hoje é um feriado nacional e eu quero saber de você. Você escolheu uma profissão bem diferente, né, Andresa? Me fala um pouquinho de você. Você é taubatiana. Sim. E aí eu até fiz a enquete. Vocês acham que uma musicoterapeuta, ela é musicista ou ela é psicóloga? Ela pode ser o que ela quiser, né? Mas aí eu quero saber de você, Andresa, um pouquinho da sua profissão. Você é a taubatiana da Gema, não é isso? Sou. Inclusive, foi aluna da Fego Camargo aqui em Taubaté, né? Que é uma escola amada por todos, muito conceituada. Sim, sou formada na Fego Camargo em órgão eletrônico e eu fiz faculdade na Faculdade de Artes do Paraná, em Curitiba. Que Fiz legal. 4 anos. Eu sou bacharel em musicoterapia. Que legal. E é uma faculdade e uma graduação importante, né? Sim. Hoje eu estava olhando, fazendo uma pesquisinha rápida sobre a sua profissão. Tem muitos cursos hoje na internet, inclusive online, de pessoas que oferecem esse curso, né? Isso. Mas é importante a gente falar da graduação, defendo muito aqui a graduação, porque é um preparo importante que a pessoa precisa passar, é um processo importante. Sim, foram né, 4 Andresa? anos um processo assim, bem rígido lá na faculdade, e esse EAD vai ser só oferecido até abril de 2026, depois não vai ser oferecido mais EAD. Porque essa graduação, ela foi reconhecida há muito pouco tempo. Sim, foi ano passado. Regulamentada. Foi regulamentado ano passado. É. Por que você escolheu a musicoterapia? Eu já estudava música lá na Fego Camargo e eu sempre quis ajudar as pessoas através da música. E eu não conhecia. E daí uma amiga me apresentou, falou, vamos prestar lá em Curitiba, musicoterapia. Daí eu fiz a mesma coisa. Qual que era seu plano? Você foi fazer Fego porque você adorava o instrumento. Sim, eu gostava de música e daí eu fui fazer Fego. E daí surgiu essa oportunidade, eu acabei indo para Curitiba prestar, mas na época eu não achava que fosse passar. Porque eu tinha que contrapor com outro instrumento. Daí eu fui estudar piano, porque eu não tinha órgão. Daí eu fui estudar piano para poder prestar a prova, né? A musicoterapia, você pode fazer qualquer outro instrumento? Tipo bateria, guitarra, violão? Pode sim. Mas tem que ter um instrumento. Tem. Você tem que entender de música para poder ser musicoterapeuta. Alguma coisa você tem que saber. Tipo, como você falou, bateria ou um instrumento harmônico. Lá na faculdade, como eu tinha um instrumento harmônico, a gente fez também outro instrumento harmônico na faculdade, um instrumento melódico na faculdade. Seria uma flauta doce. Ai, que legal. E aí você entra, então, nessa profissão de musicoterapia. Isso. E você, inclusive, trabalha lá com a equipe do Geraldo Rabelo, que é um amigo nosso querido, ele está sempre aqui na rádio, o Geraldo e o Dr. Pedro. Sim, Dr. Pedro, né? né? Família maravilhosa. E aí eu queria saber de você, o que é a musicoterapia? Para quem que serve? Quem pode fazer? Se você atende adultos e crianças, como que é a sua rotina lá? Então, a minha rotina a musicoterapia, ela serve para qualquer idade, para qualquer especialidade, na verdade. Tanto que quando eu me formei, foram 19 pessoas se formando e cada um foi para uma área totalmente diferente um do outro. Eu escolhi, na época, a gente falava crianças com necessidades especiais. Eu já escolhi fazer estágio nessa área. No 3º ano eu fiz estágio meio período com crianças e depois eu fiz com idoso. Quando eu voltei para Taubaté, começou a me aparecer crianças. E crianças autistas, E eu trabalho muito com crianças autistas. 90% dos meus pacientes são autistas. Entendi. E como que funciona, Andresa, o seu atendimento? A pessoa chega lá e fala, vamos ouvir uma musiquinha. Não, ela chega... Na verdade, o set musicoterápico que a gente chama, ele vai estar pronto para a criança. E daí ela chega e ela que vai me mostrar qual ela vai eleger um instrumento para ela.
Tá. Ela se identifica. Você monta a sala, você monta uma estrutura para receber Sim. o seu paciente lá. Sim, sim. E aí você coloca o que na sala? Daí eu coloco os instrumentos, geralmente instrumentos de percussão, tem violão, tem teclado, tem vários tipos de instrumento para criança pequenininho, eu gosto de pegar com enfeite de criança, sabe, para chamar atenção. E daí ela vai eleger. Ela elegendo esse instrumento, aí eu entro perto dela, fico perto, toco junto, vou brincando junto, vou chamando a atenção dela. Assim que a gente faz o vínculo terapêutico, que às vezes demora algumas sessões, aí eu começo o processo de avaliação. Daí eu faço uma avaliação dessa criança. Entendi. Aí depois eu chamo Aí os você pais. avalia o quê? O desenvolvimento motor, Isso, né? cognitivo. A ideia não é ensinar a música para criança, não, né? de jeito É você nenhum. acessar a criança através da música, Justamente, é acessar a criança através da música. é isso? Entendi. Daí eu faço essa avaliação, dou um retorno para os pais e depois a gente começa a trabalhar. E aí entra numa pergunta que eu acho que é muito importante. Qual que é o poder da música nesse processo de cura, de tratamento? Então, principalmente com o que eu lido, que, né, na verdade são as crianças autistas, é a interação, a comunicação. Por exemplo, você faz um barulho, ela já pega e já dá uma olhadinha assim pra você, aquelas músicas que não tem muito contato visual. Teve uma que chegou e ela elegeu o tambor, e ela começou a bater no tambor, mas não olhava pra mim. Daí eu comecei a bater no tambor junto com ela, fui rapidinho, pá, bati na mãozinha dela e voltei. Daí ela olhou pra mim. Aí ela voltou e fez a mesma coisa. Aí começou o nosso contato. Aí depois, né, através das músicas, das canções, a gente consegue também ajudar na fala, ajudar na comunicação e a interagir com essa criança. Sempre deixá-la de frente com você. Você é uma psicóloga, uma terapeuta? Você tem esse preparo na faculdade? Tem. Na faculdade a gente teve 4 anos de psicologia, 4 anos de dinâmica em grupo, teve neurologia, anatomofisiologia, a gente teve até fisioterapia, psicoacústica, fonoaudiologia, a gente teve essas matérias. Entendi. E aí, além das crianças autistas, tem crianças com TDAH? Tem, se beneficia bastante com a musicoterapia. Legal. O autismo, ele tem uma coisa com a música, né? As crianças, elas se conectam, é impressionante. A gente consegue entrar numa portinha quando eles escutam uma música, né? Às vezes, eu sei disso porque eu tenho muitas amigas que têm filhos autistas e elas me relatam isso. Às vezes, você quer conversar com seu filho, chamar a atenção dele, é difícil oral, verbal. Mas se você colocar uma musiquinha, é como se entrasse no mundo deles, né? E assim, e lá a maioria... lindo, né, Andresa? Eu amo. É lindo. Eu sou apaixonada. As mães que me procuram já falam, é que eu percebi que ele tem uma interação boa com a música. Tem mães que eu pergunto, sabe o que é musicoterapia? Daí a maioria fala que não sabe. Eu falo, então, participa hoje para você ver o que é a musicoterapia. Não é ensinar música. É eu acessar o seu filho através da música. E nem o Espaço Kids, que você vai lá brincar com a tia Andresa. É um tratamento, né, Andresa? É um tratamento. E eu sou bem lúdica, gosto muito de brincar, de jogar no chão com a criança, de brincar, de estar lá com ela realmente. E daí já teve mães que choraram, que eu nunca vi ele cantar, eu nunca tinha ouvido ele cantar, eu nunca tinha visto ele fazer isso. Tem criança que falou a primeira palavrinha lá no consultório, na primeira sessão. Ai, que legal. Teve um de 2 anos e 6 meses. Brinquei com ele, no final eu falei assim pra ele, aonde que a tia Andresa vai colocar esse tênis dele? No pé. Daí a mãe dele olhou assim pra mim e eu falei, tá vendo? Mas uma belezinha, sabe? Muito lindo. Eu imagino, acompanhar a evolução deve ser lindo mesmo. Vou liberar o WhatsApp agora para vocês perguntarem, mamães, papais, e você adulto quer saber um pouco mais sobre a musicoterapia? Hoje a gente está aqui com a profissional Andresa Andrade para falar um pouquinho desse trabalho dela, desse mundo, né, tão bonito. E vamos saber também sobre as técnicas, né? Qual é a escolha do repertório? Daqui a pouquinho a Andresa vai falar sobre isso, mas antes, vamos de música para a gente comemorar a vinda da Andresa aqui, tocando música boa.